Amigos, Deus abençoe a todos quantos participam dessa live, todos os que participam dessa transmissão que fica gravado aí no Instagram por toda a vida. E não somente aqueles que nos amam, mas aqueles que nos odeiam, aqueles que são contrários a nós, que não concordam, enfim. Que Deus venha ter misericórdia de todos vocês, todos, 100%, como Ele tem tido misericórdia de mim. O assunto que eu queria tratar hoje é um assunto assim muito delicado, muito delicado, mas muito impressionante, muito necessário e muito revelador. E eu quero começar esse assunto fazendo a seguinte pergunta. O que é ou como é que você reage quando você dá o melhor de si para alguém e esse alguém dá de ombros, recebe aquilo de melhor que você deu, mas nem agradece, nem reconhece, nem dá um sorriso, sequer um sorriso de gratidão. O que você faz? O que você sente? O que seu coração pede naquele momento? Fala para mim. Por exemplo, você dedicou a sua vida a uma pessoa. Puxa, você amou aquela pessoa, você se apaixonou por ela e se entregou e deu o melhor de si. Você colocou toda a sua força naquela pessoa, no amor daquela pessoa. Aí aquela pessoa, com o tempo, que não foi muito longo, achou você enjoada ou enjoado, ou cansou de você rapidinho e desprezou você. Como é que você se sentiu? E eu estou falando de sentimento, eu estou falando de coração. O que o seu coração sentiu? Você, ao mesmo tempo que sentiu assim a traição, o abandono, você sentiu a revolta, você sentiu agonia, tristeza. Muitos caem até em depressão, é ou não é? Porque elas deram o melhor de si para outras pessoas e o retorno foi o pior possível. Nem um sorriso de gratidão. Você pode imaginar a dor que Deus sente, o sofrimento de Deus, porque Deus sofre. A Bíblia fala que Ele é sofredor. Deus é sofredor. Não pense você que Deus está numa boa lá e só assistindo de camarote as nossas agrúrias e sofrimentos. Não, Ele sofre. Ele sofre mais do que todos nós juntos. O que você acha que Ele sente quando vê a pessoa nem reconhecendo o que Ele fez por ela ou por nós? Quer dizer, é o tipo de ingratidão que nós sentimos em relação a outras pessoas que temos dado o melhor de nós e a retribuição é a pior possível. Então você se sente traído, você se sente
irado, né? Às vezes irado, e às vezes você fica com vontade de matar a pessoa por causa de ter dado o melhor para ela e ela deu de ombros, virou as costas para você. Não é? Imagine Deus. Ele não deu qualquer coisa para nós. Ele não fez um favor para nós. Ele simplesmente deu a vida do seu amado filho, o único filho, por nós. E qual é a resposta da humanidade? Qual é a resposta das pessoas? Qual tem sido a resposta daqueles que dizem, eu te louvo, Jesus, e dão graças a Deus, mas na hora do vamos ver, na hora da tentação, preferem dar atenção mais à carne, ao coração, às suas concupiscências, seus desejos, seus sonhos, do que propriamente honrar aquele que deu a vida por nós. Minha amiga, meu amigo, pense um pouquinho, raciocine só um pouquinho. Eu não quero falar do desgosto de Deus, do sofrimento de Deus, mas eu quero apenas mencionar, deixar para você essa reflexão. Essa reflexão. O que é que você faz quando você dá a alguém o melhor de si e recebe desse alguém o pior de si? Ódio. Como é que você se sente? Magoada, entristecida? Com raiva? Com vontade de matar? Bom, isso tem acontecido aos montes por aí, em todo o mundo. Feminicídio, muitas mulheres estão morrendo estupidamente porque seus companheiros ficam revoltados, tão revoltados com a ingratidão do amor que eles lhes deram, que eles acabam matando quando se veem traídos. Agora imagine o próprio Deus pegar o filho dele. Você faria isso? Você faria isso? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu não faria, não. Não, eu dou o melhor de mim, mas eu não seria capaz de pegar um filho e colocar na fogueira, ou melhor, no sacrifício. Mas Deus fez isso por nós. E qual tem sido a nossa reação em relação a isso? Qual tem sido a nossa gratidão para com Ele? Qual tem sido o retorno seu para com Ele? Qual tem sido? Quando se fala em primícias, dízimos, isso é insignificante. Deus nos dá tudo e apenas espera que nós sejamos-lhe gratos, com reconhecimento, devolvendo a Ele as primícias do que Ele tem nos dado. 10%. Mas isso é insignificante. Uma membro da igreja lá em Los Angeles, ela ouviu falar de dízimos e ela foi perguntar a um judeu o que ele achava de dízimos. E o judeu disse, dízimo? Não, nós não. Normalmente, eu, por exemplo, eu não dou dízimo, os 10%. Eu acho muito pouco. Eu devolvo 30%. O judeu respondeu para ela. O judeu que não crê em Jesus
que é completamente arredio, avesso ao Senhor Jesus, é capaz de devolver 3 vezes mais do que ele tem recebido, porque ele considera a Deus, ele honra a Deus. Ainda que não tenha reconhecido Jesus como seu Senhor, mas ele honra a Deus, porque está escrito. Na sua fé, ele honra a Deus. Ele pode não honrar na sua lisura, no seu comportamento ético, ele pode não lhe honrar com a sua vida no cotidiano, viver uma vida completamente avessa do que está escrito. Mas, com respeito aos dízimos, às primícias, ele dá 3 vezes mais. Eu não sei se todos eles fazem isso, nem sei se todos são fiéis no dízimo. Mas eu sei uma coisa, esse judeu respondeu para mim: como é que você tem considerado a sua vida? Porque dízimo é o mínimo, são as primícias. Mas eu digo assim no nosso dia a dia, porque eu fico pensando na minha própria situação. O que eu tenho dado para Deus em reconhecimento pelo que Ele me tem dado? Aí você vai ler lá o Salmo 116, que diz assim: Senhor, que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito para comigo? Que te darei? E então o próprio salmista, dirigido pelo Espírito Santo, responde: tomarei o cálice da salvação. Sacrificarei a minha vida. Da forma como Deus tem sacrificado, ou sacrificou Jesus por nós, e tem sacrificado, continua sacrificando, porque quando ele dá o Espírito Santo, ele se sacrifica. Já imaginou o Espírito Santo dentro de uma pessoa intolerante, uma pessoa que não reconhece o que Deus tem feito por ela? Dentro de uma pessoa. Eu sei que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a direção dele para a sua vida. E, aliás, essa é uma das razões porque nós temos falado muito sobre o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o carimbo de Deus. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, é como se Deus carimbasse e dissesse assim: essa é minha e ninguém toca. E o diabo sabe disso. O diabo sabe quem é de Deus e sabe quem não é de Deus. Aos que são de Deus, ele não toca, ele não pode tocar. Não pode tocar. Porque são de Deus. Mas os que não são, ele deita e rola. Ele faz da pessoa de gato e sapato. É exatamente isso. Ele esculhamba com a vida da pessoa. Então, amiga e amigo, veja o que Deus tem dado a você e o que é que você tem dado em troca para Ele. Não que você vai dar, a gente não tem nada para dar para Ele, para reconhecer, mas Ele espera, no mínimo, um muito obrigado, que é a razão dessa pergunta que nós fizemos inicialmente. Como é que você reage? Como é que reage o seu coração quando você faz o melhor para uma pessoa e essa pessoa lhe devolve pior, ou então nem considera o que você fez por ela? Não é assim? Isso acontece muito. Eu estou cansado de ver isso. Estou cansado de ver essa situação. Todo dia a gente está vendo essas situações. Amiga e amigo, veja o seu relacionamento com Deus.
Veja como está o seu interior. Porque o que eu estou tocando aqui nesse ponto é o mínimo. Mas vale a pena a gente procurar entender como nós temos reagido em relação ao que Deus nos tem dado. E às vezes a pessoa fica reclamando por picuinhas. É ou não é? Você sabe, se você não sabe, fica sabendo agora. Quando nós nascemos de Deus, nós carregamos o DNA de Deus conosco. Nós carregamos a imagem de Deus. Assim como você, por exemplo, a Viviane e a Cristiane, nascidas de Esther e eu, elas têm nossos traços. Carregam consigo jeitos nossos. A Viviane tem coisa minha e tem coisa da Esther. A Cristiane tem coisa minha e também tem coisa da Esther. Assim também é aquele que nasce de Deus, carrega a imagem de Deus. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, interiormente, ela tem luz, ela tem vida, ela tem força. Então, do lado de fora, há guerras, há lutas, há problemas, há dificuldades, há essas ingratidões que a gente sofre todos os dias. A gente aguenta, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito do Senhor Jesus está dentro de nós. Mas se a gente não tem o Espírito Santo dentro, então, minha amiga, meu amigo, a gente fica com raiva mesmo. A gente fica irado com as ingratidões das pessoas. É ou não é? Dá vontade de matar. É ou não é? Deus que me perdoe, não é? Vontade assim. Dá vontade de só enforcar um pouquinho e não deixar morrer, não. Mas que dá uma raiva danada. Dá ou não dá? Pois é, essas reações que cada um tem dentro de si, diante das ingratidões sofridas, é o que Deus tem sofrido com aqueles que lhe têm sido ingratos. Dentro da igreja, cantam louvores, aleluia, aleluia, bendito seja o teu nome, e cantam, e choram, e se derramam, se derretem em lágrimas de louvor. Mas do lado de fora, vive na prostituição, no adultério, na mentira, no engano, no roubo, na corrupção, na injustiça, tudo que não presta, na mágoa que conservam dentro de si, enfim, dentro da igreja é um santinho, fora da igreja é um diabinho. Essa é a realidade, E tudo acontece aonde? Dentro de nós. Isso é que acontece, é dentro de nós. Se temos o Espírito Santo, a primeira coisa que a gente preserva é a nossa lealdade, fidelidade para com Deus. É o primeiro amor. E é isso que você tem que atentar para a sua vida. A sua vida fica ruim porque dentro de você está ruim. E não venha com essa conversa, fulano me fez isso, Beltrano me fez aquilo. Não, o problema está dentro de você. Se você está mal por dentro, é você que é responsável, porque você tem cabeça, você pensa. Eu sei que o coração é incontrolável, é indomável, mas a cabeça pensa e decide sim ou não. A cabeça decide, pela esquerda ou pela direita, continuar sendo bode ou optar por ser ovelha. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, porque esse assunto é extremamente importante para você não ficar associando a sua fé com o seu coração. A fé está aqui, na obediência. Se eu obedeço a palavra de Deus, isso é fé. Se eu não obedeço,
Então eu mostro com a minha fé que eu não creio em Deus. É essa a verdade. Eu mostro que não creio nele. Tem nada a ver com o coração. Deus abençoe a todos. Aliás, eu queria fazer um apelo para você. Um apelo. Hoje é feriado, está todo mundo descansando, etc. Mas eu gostaria de apelar para o seu bom senso. Amanhã, quarta-feira, na noite da alma, venha com sede para mudar o seu interior. Venha com sede para consertar o seu interior, para que o seu exterior venha resplandecer a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã. Amém.